Ei, gente, bem, vamos resolver questão 12, prova ITA 2008, questão que tem esse... Na figura, um bloco sobe um plano inclinado com velocidade inicial V0. Considere μ o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície, indique velocidade descida ao passar pela posição inicial. Tá, então o que a gente tem aqui? Basicamente, a gente teria a rampa aqui, a gente teria o bloco subiria uma certa distância, depois ele desceria essa certa distância aqui, e a gente quer saber a velocidade aqui, nesse ponto. Certo? Nesse ponto aqui, que seria o ponto inicial. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Vamos separar esse movimento em duas partes. O movimento que ele está subindo, o movimento que ele está descendo. Primeiro vamos fazer o que está subindo. A gente tem o V0 para cá, e a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter uma força peso, componente Px do peso, né? Porque esse aqui seria o peso, eles teriam uma componente Px nele, mais a força de atrito, né? Que a força de atrito ela é contra o movimento, né? Então, já que o bloco está movendo nessa direção, a força de atrito vai ser no sentido contrário ao bloco, certo? Então, o que a gente teria aqui? Vamos dar um torricellizinho aqui. A gente teria que a velocidade final ali, no ponto que o bloco parasse, né? Porque a gente tem que calcular o ponto que ele vai mudar de direção. Então, é quando a velocidade for zero. Certo? É igual a V0 quadrado, que é a velocidade inicial dele. Menos, porque as forças estão contrárias ao movimento. Duas vezes a aceleração, que a gente vai calcular, vezes o ΔS, certo? Vamos lá calcular essa aceleração aqui. O que acontece? A gente tem a força de atrito, que ela seria a força normal vezes o μ, né? Mais o Px, que seria massa vezes a gravidade, vezes o seno alfa, né? Seno θ, no caso. Certo? Certo? Então aqui a gente teria isso aqui. A gente teria mais o quê? A gente poderia igualar isso aqui a massa vezes a aceleração, que é o valor que a gente quer. A gente teria o que agora? A gente pode calcular o normal, né? A normal seria a componente PY aqui, né? Seria igual a componente PY. Então, ao invés do seno, seria o cosseno. Então, seria massa vezes a gravidade vezes o cosseno θ vezes μ mais mg, né? Seno θ é igual a massa vezes aceleração. Aqui, a gente pode simplificar todas as massas, certo? Ficaria aqui, a gente acharia essa aceleração. Então, vamos vir aqui e substituir essa aceleração por esse valor aqui, certo? Lembrando que isso aqui estaria entre parênteses, certo? Então, essa aqui seria a nossa fórmula. Agora vamos para a parte que o bloco estaria descendo, né? O bloco, a velocidade inicial dele seria zero, então zero ao quadrado. Qual que é a velocidade final? A velocidade que a gente quer achar. Agora, vamos analisar as forças, né? Porque a gente vai achar a aceleração ali, né? Igual a gente fez no outro caso. Só que o que acontece agora? A gente teria a componente Px, componente Px para cá. E agora a força de atrito contra o movimento, né? Já que tem que ser contra o movimento. Então a força de atrito estaria para o lado oposto. Então a gente estaria o seguinte. A força Px para o bloco estar descendo aqui, para ele estar vindo nessa direção, a força Px tem que ser maior que a força de atrito. Portanto, aqui a força resultante nela vai estar sendo direcionada na mesma direção que a velocidade está indo. Portanto, a gente vai usar o sinal positivo aqui, certo? Aqui, lembrando que agora que eu vi que esse 2 está no lugar... o parênteses foi no lugar errado. Aqui, o 2. Então, o que a gente teria aqui agora? A gente teria que a massa vezes a aceleração, força, né? Seria igual a força Px, que seria mg seno θ, né? Só que dessa vez, menos a normal vezes o μ, que é o coeficiente de atrito ali, né? Então aqui seria a mesma coisa, mg cosseno θ, né? Vezes o μ, certo? Então essa aqui, lembrando, simplificar as massas aqui, a gente teria esse valor para aceleração aqui. Vamos organizar aqui legalzinho. Aqui seria um 2, né? Aqui a gente poderia escrever aqui menos, ou menos ali, né?
certo? Aqui a gente teria isso aqui. E aqui, certo? A gente tem essas duas expressões. E agora ele quer escrever V0 em função... Ele quer V em função de V0. A gente tem um valor igual nas duas expressões, né? Que seria o ΔS. Então vamos fazer o seguinte, vamos isolar o ΔS em cada expressão aqui. Certo? Vamos isolar o ΔS. A gente teria ΔS passando positivo para o outro lado, né? Vamos escrever tudo, né? Para ficar... A gente teria 2 vezes aceleração, quando eu vou escrever, só para poupar um pouco de tempo, vezes ΔS, seria igual a V0 quadrado, certo? Então a gente teria que o ΔS seria igual a V0 sobre 2A, certo? A gente teria isso aqui. Agora, nesse segundo caso, a gente teria... já está na posição correta, né? Já está no negócio correto. Então a gente teria ΔS igual a V quadrado sobre 2 vezes aceleração linha, né? Porque essa aceleração é diferente. A gente teria essa expressão aqui. Não vamos pagar não, na verdade. Vamos deixar aqui. Porque agora a gente iguala as duas, né? A gente iguala essa a essa. Lembrando que isso aqui seria a aceleração linha e essa aqui seria a aceleração. Certo? Então vamos igualar isso aqui. ΔS aqui, ΔS aqui. Vamos lá, igualou aqui. Certo? A gente pode explicar com esse 2 aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos substituir a aceleração aqui. A aceleração aqui, essa aqui de baixo, vai ser G cosseno θ mi mais G seno θ. Certo? Vamos trazer a outra expressão aqui um pouquinho para o lado. Isso aqui seria igual a isso aqui. E agora a expressão linha, né? Que seria G seno θ menos G cosseno θ mi. Certo? Se reparar, todos os termos aqui estão sendo multiplicados por G, né? Então vamos simplificar. Vamos simplificar aqui, perdão, aqui também, aqui também. Certo? Então a gente teria isso. Ele quer ver em função de V0, então vamos passar isso aqui para o outro lado aqui, né? Multiplicando e deixar o V isolado. A gente teria isso aqui vezes isso aqui seria igual a V quadrado. Certo? Então vamos escrever legal aqui. Na verdade, vamos fazer aqui direto. A gente poderia tirar raiz quadrada disso e raiz quadrada de tudo aqui no caso, né? Então vamos fazer isso para a próxima etapa aqui. A gente teria raiz quadrada de V seria V. Raiz quadrada de V0, V0. E aqui a gente pode juntar toda a expressão na raiz, seno θ menos cosseno θ, certo? Sobre cosseno θ mi mais seno θ, certo? Agora vamos achar a expressão que indica isso. Seria essa primeira expressão, né? Aqui embaixo está na ordem diferente. Mas não importa ali a ordem, então seria letra B. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Muito obrigado pela atenção. A questão nesse exercício aqui, ela é mais ficar atento a esses detalhezinhos de mudança de direção aqui. Então espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção.